Olá, tudo bem? Vou falar mais um pouco hoje sobre a nossa vida. Eu gosto de falar sobre a nossa vida. E eu vou falar hoje, eu tinha o último vídeo que eu andei falando sobre o Oriente, lá sobre o Nascente, sobre o Norte e o Sul. E hoje eu vou pegar um pouco da Bíblia, que vai entrar um pouco, porque é muito amplo, a Bíblia fala muito, em muitos pontos sobre Nascente, Oriente, e Sol, e várias coisas. Mas aí eu vou falar um pouco hoje, pegar umas partes de umas passagens da Bíblia, que fala sobre essa questão de orientação, de como é que acontece. Deus está dizendo que ele faz isso desde o princípio. Desde antigamente diz a Bíblia que ele fala e faz e a pessoa não consegue aceitar que é entre nós aqui. Então eu vou falar mais, vou ler agora, começar a ler sobre esse assunto, essa questão. Então em Isaías, no capítulo 41, e o versículo 4, tem um dito um pouquinho antes, já fala sobre, no versículo 2 já fala assim, quem suscitou do Oriente o justo, né? Já está uma dica ali, quem é que suscitou do Oriente o justo? Está perguntando. E a resposta, eu vou pegar só esse pontinho aqui, depois eu vou passar para o versículo 4. Só para saber quem é que suscitou o Oriente o justo. Quem é que foi esse? Então em 46, aqui em 46, capítulo no mesmo Isaías, 46, 11 diz assim: que chamam a ave de rapina desde o Oriente e o homem do meu conselho desde terras remotas. Porque assim o disse e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei. Aqui já entra uma palavra assim, eu determinarei, né? Então, tem duas coisas. Determinou e ainda vai acontecer. Então, isso sempre foi assim. Agora, tem gente na internet que diz assim, tudo que acontece já está determinado. Não é assim. Aqui já vejo que as pessoas que falam que tudo que está determinado já não fecha. Porque isso aconteceu, a evolução é isso aí, ela sempre vai acontecer, não é que isso sempre vai acontecer. Então determinei e farei. Mas é entre nós aqui. Então, ó, eu vou ler de novo aqui, ó. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente e o homem do meu conselho desde terras remotas, porque assim o disse e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei. Aí tem mais a continuação, fala sobre a pessoa não aceita, um coração duro, né, que não aceita e tal. Mas aí então eu vou continuar, o forte mesmo que eu quero verificar, vai ter várias passagens da Bíblia, vários pontos, e vai lá no final, fala umas coisas assim mais apuradas assim, sobre o que acontece assim. Mas no começo vai dando as dicas, né? Sobre esse versículo que eu vou ler agora. Quem operou e fez isto, chamando as nações, as gerações, desde o princípio.
Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Eu vou examinar esse versículo aqui, ó. Eu vou dar uma. Vou, em vários pontos da Bíblia, vai explicar o que esse versículo quer dizer. Então, vou ler de novo aqui, ó. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio, eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Eu já vou dar uma dica aqui como é que eu entendo que esse versículo está falando. Como eu já falei, primeiro estágio, tem aqui está dizendo em duas partes também de novo, assim, em duas partes. Primeiro estágio e depois o segundo estágio. O final. Isso que eu estou falando aqui vai entrar vai falar no final dos versículos que eu vou verificar. Esse primeiro que chama assim, ó, que diz assim que chamando a geração desde o princípio, eu, Senhor, o primeiro e eu com os últimos o mesmo, assim, ó. Esse eu, Senhor, primeiro e com os últimos, primeiro e último, é uma pessoa. Ela entende de uma maneira no começo, é o primeiro estágio, e vai indo, vai se interessando por melhorar, aí vai entendendo, como diz assim, eu, o primeiro e com os últimos eu mesmo. Então, é a pessoa mesma ali. Mas agora então, eu vou verificar aqui a primeira referência que dá mais uma explicação sobre isso aqui. Então diz aqui assim no versículo, no mesmo capítulo, no versículo 26, aí diz assim: quem anunciou isto desde o princípio, para que o possamos saber, ou outro tempo, para que digamos, justo é. Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. É bem assim. É exatamente isso aqui que está falando aqui, que acontece quando a pessoa tem essa visão apurada. Ninguém se interessa por dizer um ok, ninguém. E tem mais coisas, isso aí é só o princípio. Que está começando, que já entrou essa parte, que eu já vejo assim, que ninguém se interessa, acha que não pode ser assim, porque... E quando aparece alguém assim que eu já vi, que parece, assim, dá uma impressão que entendeu essa parte aqui de Deus é tudo entre nós aqui. Aí quando a gente vê, some não quer assunto. Então, é exatamente como a Bíblia fala aqui. Ó, vou ler de novo. Quem anunciou isto desde o princípio, para que o possamos saber, ou outro tempo, para que digamos, justo é. Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Eu vou ficar só pontual, para não misturar muito.
senão o vídeo vai ficar muito longo assim, então, porque tem várias passagens da Bíblia. Então, mas se a pessoa tem a Bíblia, pode ler um pouquinho antes e um pouquinho depois. Ó, que eu falei agora há pouco esse negócio do norte, né? Eu vou ler aqui um versículo, um pouquinho, nesse mesmo capítulo que eu estou examinando aqui, tem no versículo 25, diz assim: suscito a um do norte, e ele há de vir, desde o nascimento do sol, invocará o meu nome, e virá sobre os magistrados como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro, assim ele o pisará. Interessante esse versículo aqui também. Até vou ler de novo aqui. Eu ia pegar esse versículo aqui para começar, mas ele está junto aqui, ó. Eu estou lendo no versículo 4. E esse versículo que eu estou lendo agora é o 25, em Isaías 41. Então diz assim, ó. Vou ler de novo aqui, esse versículo é interessante. Eu ia pegar esse aqui para fazer uma explanação sobre o versículo, mas acabei achando que lá em cima também interessante, que vai em vários lugares. Ó, suscito a um do norte, e ele há de vir, desde o nascimento do sol, invocará o meu nome, e virá sobre os magistrados como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro, assim ele o pisará. Eu falei no outro vídeo que um filipino veio aqui para o sul, porque tem essas partes aqui do norte, fala ali sobre o norte e o sul. Aqui já tem uma parte assim que fala sobre essa questão. Mas esse norte, eu estou observando, é o conhecimento ali. A Bíblia usa esses ditos assim, mas é uma alegoria para que significa uma pessoa. Mas eu vou continuar, já que eu comecei a verificar quem. Eu vou ler de novo onde eu comecei. Quem operou e fez isso chamando as gerações desde o princípio. O Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Então, já deu uma dica aqui no versículo 26, está dizendo quem é. Quem anunciou isso desde o princípio, para que o possamos saber. Ou outro tempo para que digamos, justo é, mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. As palavras, assim, da maneira que eu estou enxergando. Aí não tem ninguém. Quando tem esse outro, o primeiro estágio, aí não falta comentário, aí é comentário direto, assim, de tudo quanto é jeito. E marcando joinha, dá tudo certo. Quando a pessoa está no primeiro estágio. Mas num conhecimento mais apurado, tirando das partes da Bíblia que ninguém, esses no primeiro estágio, falam sobre isso aí a pessoa, claro, a maioria estão tudo preso, né? Como em outras partes da Bíblia fala em cativeiro, tem a ver com religião. E quando é uma pessoa que deixa essa parte tudo livre, aí não aceita. Aí essa parte assim, da maneira que eu vejo que não precisa estar prendendo uma pessoa dentro
dentro de uma igreja, assim, para... Mas vamos lá, vamos examinar isso aqui mais. Isso aqui, a pessoa se interessar por aprender, vai ser interessante. Para ela sair do... É como eu sempre falo, isso eu vou falar numa coisa assim que eu quero, a minha preocupação é sempre ser melhor amanhã do que hoje. Por isso, por essas e outras, eu sempre tenho assim novidade, porque esse dia quando eu fiz o vídeo falando sobre aqui do norte e sul, e tem a ver com sol. Aí eu examinando uma parte no dicionário, aí eu achei interessante que diz o inteiro é 1, 2, 3 negativo e 1, 2, 3 positivo. Eu achei muito interessante essa parte, porque eu já andei falando sobre o amor, fiz um vídeo esse dia, eu falei já, em outras partes eu já tinha pego, assim, entendido que tem essas dois elementos assim para dois que se contradizem, geralmente se contradizem. Ou, nesse caso, assim, positivo e negativo. Então, achei interessante. Então, tudo isso eu descobri agora esses dias, essa parte. Porque para dividir o inteiro, também é bem interessante que eu achei. Se são duas partes, para essas duas partes, num ciclo, um Sol, por exemplo, é um redondo já completo, é um inteiro. Mas, no caso de uma pessoa, ela é considerada inteiro, mas negativo. E tem o 3, o 1, 2, 3, o inteiro também mais positivo. Essa questão, eu acrescento, eu posso até acrescentar mais coisas sobre fazer um teste assim, porque geralmente quando um entende de uma maneira um assunto e o outro de uma outra maneira, eles estão se contradizendo ali. Mas para se chegar num ponto final, para ver qual dos dois ali, quem é que está certo ou não, ou pode as duas pessoas também ter problema, né? Mas o caso é quando por que eu me prontifico a falar com as pessoas? Eu não fujo, eu não sou fujão. Porque nós precisamos dialogar um com o outro para chegar num ponto, num inteiro completo. Num inteiro positivo, que tem a ver com 1, 2, 3. Interessante. Porque eu fiz falei sobre quando eu fiz o vídeo sobre o amanhecer, o nascente e o poente, tem o meio-dia, né? Meio-dia é 12, mas esse 12 é 3. Eu falei sobre o vídeo, sobre esse negócio de 3. E depois quando eu li aquele no dicionário que 1, 2, 3 é o positivo, e tem 1, 2, 3 negativo do inteiro, eu achei interessante essa parte. Eu tenho bastante assuntos, assim, eu descobri de um dia para cá agora. Porque eu sempre falo uma palavra, que eu andei falando a palavra entender, eu falo às vezes a palavra entender, e assim me dava a impressão, assim, me dizia alguma coisa assim, será que está certo a palavra entender? Porque como eu já falei, eu não estudei, eu não tenho estudo, assim, em colégio. Eu estou aprendendo agora através do dicionário, então muita coisa que eu às vezes falo,
Mas isso por uma intuição, não é? Eu não. E agora, da maneira que eu verifiquei no dicionário, agora eu estou consciente da maneira que eu falava é correto. E é impressionante que é mais correto do que a palavra entender. Impressionante, né? Porque eu ficava assim, mas será que é entender ou entender? Aí o que aconteceu? Eu tenho dois mini dicionários. Eu olhei num, eu não tinha essa palavra entender. Aí eu olhei o outro, que as minhas filhas tinham no colégio para estudo, também não tinha a palavra entender. Aí eu me lembrei assim na hora, assim, eu estou falando coisas que não existem. Eu não, no momento assim, né? Mas eu, como sou uma pessoa que gosta de verificar, eu vou atrás para ver, ter certeza mais absoluta sobre o assunto. Eu peguei o meu dicionário completo, me lembrei assim, bom, se aqui não tiver essa palavra, é porque essa palavra não existe mesmo. Tá, aí abri o dicionário, olhei, tinha. Impressionante. Impressionante porque ali explica melhor mais apurado a coisa. Então eu fico me lembrando, do dicionáriozinho de colégio, assim, eles quase não aprendem nada mesmo. Principalmente essas coisas mais profundas, mais apuradas, porque isso envolve o entender, é o super entender. Olha só, superintendente, super entender. E tem mais coisas que o dicionário explica. O conhecimento, o entendimento, o imento, a parte imento, separa, o imento é antigo. Então, o meu conhecimento, esse de eu falar entendimento, por uma intuição, como eu já falei, que aconteceu com a palavra ó. Então, a palavra ó foi a mesma coisa, eu já falei sobre isso. E esse entendimento foi a mesma coisa. Então, a pessoa às vezes não dá muito valor para esses pontos que eu estou falando, mas para mim, tem sim, tem. Porque às vezes, se não fosse isso, quer ver como eu já falo uma coisa assim que se Jesus fala ali assim, ai daquele que tirar uma palavra, uma letra das minhas palavras. Então, e até fala assim, um i e um tio das minhas palavras, em algum lugar fala isso. Então eu já observei que tem valor sim as palavras, as letras, da maneira que a gente se expressa. Eu tenho mais coisas assim sobre esse assunto, mas eu vou deixar assim, eu vou continuar aqui verificando essa parte aqui. Senão nós já temos, já estou com 24 minutos e... Mas aqui então, ó, eu vou continuar aqui. Vamos ver onde é que vai dar agora, vai dar capítulo 44. Eu vou ler aqui de novo, senão a pessoa pode não estar se lembrando assim, o que eu estava examinando. Eu vou examinar esse dito aqui, ó. Quem operou e fez isso chamando as gerações desde o princípio. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos o mesmo. Isso é que eu vou verificar, porque aqui está dizendo que o Senhor está chamando. Ó, quem operou ou fez isso chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos o mesmo.
Tá, então vamos ver aqui, ó, 44,7. Vamos ver aqui, 44,7. Diz o quê? Vamos ver aqui. E quem chamará como eu, e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno. Este que anuncie as coisas, desde que ordenei um povo eterno. Esse que anuncie as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Ó, interessante aqui. Vou de novo, vou ler de novo aqui. Vamos ver como é que é aqui. 44,7, vamos ver aqui. E quem chamará como eu, e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno. Tá uma pergunta. Esse que anuncie as coisas futuras e as que anuncie e ainda hão de vir. Viu? Me considero plenamente um desses aí, que está dizendo aqui. Está explicando aqui. Não é eu que estou inventando. Então, vamos ver mais outro lugar aqui, vamos ver. 46, né? Vamos ver aqui, não tem mais coisa aqui. Vamos ver aqui. 46, né? 46, né? Aqui diz de novo, diz assim. Que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Vou ler aqui, vou dar uma explicaçãozinha em cima disso aqui. Que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo. Ó, então, pelo que eu entendi aqui, esse dito aqui, a pessoa, tem muitas pessoas, porque todas as pessoas fazem parte cada um dá sua dica. Mas apurado, assim, de entender quem é Deus, não fazem. Esse aqui, pelo que eu entendi, tá querendo dizer isso. Ó, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, então vai apurando, só vai se aperfeiçoando e vai ficando firme. O meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Tá. Então vamos ver mais coisas aqui. Aqui no Isaías 43, no versículo 10. Aí diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais, e me creias, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Aqui muita gente
tem até uma religião que eu já falei que eles pegam elas dizem que elas são testemunhas de Jeová. Então, entra essas partes assim, aí a pessoa já acha que não é Deus, ela prefere ser um testemunho, mas o que eu estou falando aqui, não deixa de ser um testemunho. Então, isso a pessoa tem que examinar. Porque dizer que é testemunha, mas não fecha no conjunto e foge, como eu falei agora há pouco, foge quando a gente quer trocar ideia, dialogar sobre pontos, e foge. Então, são testemunha? Não. Só fujão. Foge do diálogo. Porque daqui a pouco eu vou ler aqui que vai entrar essa parte que eu estou falando aqui. Que a pessoa é para se reunir e dialogar. Quer ver? Eu acho que vai ser na próxima agora. Vamos ver aqui. Aqui nesse versículo que eu estou lendo aqui, se a pessoa quiser ler antes um pouco depois, explica bastante coisa assim sobre mais coisa, né? Mas como eu falei, eu vou ficar mais pontual. Então, num outro dito, está dizendo aqui, ó, eu vou ler de novo onde eu saí, que eu estou verificando que está dizendo aqui, assim, ó, quem operou e fez isso chamando as gerações desde o princípio. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Eu estou verificando isso, essa parte. Então, tudo que eu já li aqui agora, que eu estou lendo, tem a ver com esse assunto. E agora tem mais um assunto aqui. Então, esse aqui eu diz assim, ó, 44:6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Olha a continuação que diz aqui. E quem chamará como eu e anunciará isto? Tá? Tem coisa, né? Tem bastante. Vamos ver mais um lugar aqui, vamos ver aqui, então 48:12 aqui. Isso aqui tudo é em Isaías aqui que estou verificando agora, é em Isaías 48:12. Aí diz assim, dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Olha aqui, nesse versículo aqui, o versículo antes, no versículo 11, eu não sei como é que a pessoa não aceita. E tantas evidências que tem, assim, um lado do outro, assim, diz assim, o versículo 11, né? Eu li o 12, mas agora vou ler o 11. O antes. Por amor de mim, o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não
a darei a outro. Tem várias explicações sobre esse assunto. Mas vou mais pontual aqui para não prolongar muito esse vídeo. Então, em Apocalipse, agora vai para o Apocalipse, no Novo Testamento, no capítulo 1, versículo 17. Vamos ver o que diz aqui. Apocalipse. Um 17 diz assim: E eu, quando ouvi, caí a seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Aqui a continuação, que eu entendo aqui, é o versículo 18, diz assim: Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo e sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. O que eu entendo sobre isso aqui? Esse versículo. A primeira fase, o estágio, a pessoa geralmente é morto. Eu fui morto. Eu vou ler todo o versículo que diz: E o que vivo e fui morto. A pessoa vive, mas foi morto. Foi morto porque a pessoa ainda não entendeu bem o sentido da vida, então por isso que ele está se referindo. A pessoa evoluiu e chegou de entender essa parte. Então por isso que diz assim: Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo e sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, essa chave da morte e do inferno, entendeu essa parte da morte e do inferno. Mas aí, eu acho que tem mais um lugar aqui, vamos ver aqui. Tem 22, 3, diz assim. Tem mais um aqui que diz assim sobre o Alfa e Ômega. O Alfa e Ômega tem a ver, eu já falei sobre esse Alfa e Ômega, ele se contradiz. É mais ou menos que nem o nascente e o poente. Tem a ver com esse negócio de se contradiz. O alfa e o ômega é a mesma coisa, ela se contradiz. O alfa se contradiz com o ômega, porque não entendeu ainda, ele é o começo, é o nascente, e o ômega é o que se contradiz porque ele já entendeu. Então, por isso tem mas está dizendo que eu sou o alfa e o ômega. Então, a pessoa tem que explicar melhor porque dizem aí, tem religiões que dizem que é porque do alfabeto, da primeira letra grega tem a ver com alfa, tem, o dicionário explica isso também, mas não é só isso. Aí a pessoa fica só achando que é por causa daquela letra ali e só, pronto. Não, é porque o alfa se contradiz com o ômega. Esse é por isso que está dizendo, né? E se tem a ver com a letra,
Também, eu não estou dizendo que não tem a ver com letras, porque tudo não é escrito com letras. Em qualquer país não é escrito com letras. Porque se fosse só a letra lá do grego, ele podia dizer assim, é o alfabeto, no singular, mas não diz alfabetos. Alfabetos é de todos o planeta, todos o lugar onde tem línguas diferentes. Então aí é que está esse apurar mais cada dito que diz assim, não é vapt-vupt por cima ali e não. Mas então, quer ver como esse negócio do 22 aqui, ó, vamos ler aqui o que diz aqui. 22 diz assim, ó, 22, 13. Quer ver como diz aqui no Apocalipse, no capítulo 22, no 22 e o 13 diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ó, então, aqui Jesus tem dicas excelentes aqui também, como eu já falei. Eu peguei lá no Velho Testamento essa explicação sobre o. Mas eu prefiro aqui, como eu já falei no Novo Testamento, que esse alfa aqui, por exemplo, se verificar. Quer ver alguma coisa? Ó, 14, vamos ver aqui onde é que tem 14. Aí vai em Ezequiel 41, 4. Em Ezequiel, vamos ver, esse que fala sobre o eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Eu vou verificar aqui assim, ó, só para ver, mas só para ter uma ideia do Novo Testamento, vai lá para o Velho e do Velho vem aqui para o Novo, mas vou verificar isso aqui. Em Ezequiel 41, 4, o que diz lá? Ezequiel 41, 4, vamos ver aqui. Ezequiel 41, 4. Ezequiel 41, 4 diz assim: Também mediu o seu comprimento 20 côvados e a largura 20 côvados diante do templo. E me disse: Esta é a santidade das santidades. 20. 20 é 2, 2 é 1. Eu não falei que 2 sempre se contradizem? Ó, vou ler de novo aqui. Está dizendo, eu estou tirando, fazendo esse estudo conforme está pedindo ali, não é eu que estou inventando aqui. Ezequiel 41, 4. Lá está pedindo para esse lado aí, ó, 41, 4, Ezequiel. Tá, sim. Também mediu o seu comprimento 20 côvados e a largura 20 côvados diante do templo. E me disse: Esta é a santidade das santidades. Tem a ver. O primeiro não deixa de ser uma santidade, santo. Mas, às vezes, a pessoa está no negativo. Tem que passar para positivo. Então, por isso que diz assim, é o santo da santidade.
Vou ver mais um lugarzinho aqui, tá entendendo? Mas eu fico bem curioso para saber o que tem em outro lugar, porque tem mais um lugar aqui que diz assim, ó. 44,6, vamos ver o que diz aqui. Em Ezequiel também, né? Então diz assim, 44, versículo 6, diz assim: E disse aos rebeldes, a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, bastem vós todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Ó, bastem vós, bastem. É para abastecer as abominações, tirar fora as abominações, pelo que eu entendo aqui. Mas eu vou ficando hoje por aqui, porque já tem 40, mais de 45 minutos. Espero que você tenha gostado das minhas dicas. Inscreva-se no canal e ative o sininho e tecle o like, o joinha. E até próximo, então.